Queridos irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título o exemplo de Jó, nos levará à reflexão sobre a sua atitude diante das adversidades que sobrevieram em sua vida. O livro de Jó é o primeiro dos 5 livros chamados poéticos. A respeito desse livro, vale considerar que muitos acreditam que Moisés tenha sido o seu autor e que seja o livro mais antigo do cânon bíblico do Antigo Testamento. O início do livro de Jó nos diz que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era um fazendeiro rico, tinha 7 filhos e 3 filhas, sendo ele o maior de todos os homens do Oriente. Os filhos de Jó faziam banquetes e festejavam na casa uns dos outros. Jó continuamente sacrificava a Deus, intercedendo pelos seus filhos, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó o fazia continuamente. Deus se agradava das atitudes de Jó. O capítulo 1 do livro nos diz que certo dia Satanás se apresentou diante de Deus, e durante o diálogo entre os dois, Deus elogia Jó e diz que dele se agradava porque ele era íntegro, reto e se desviava do mal. Satanás disse que Jó era fiel porque Jó tinha tudo e porque era rico, mas Deus sabia que em seu coração Jó o amava sinceramente e não porque tivesse algum interesse. Disse ainda que se Deus tirasse tudo o que Jó tinha, ele blasfemaria contra Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía. No mesmo dia, Jó perdeu os seus 10 filhos, o seu gado, os seus empregados. Somente sobreviveram os empregados que traziam as más notícias para ele. Ao receber a notícia, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Quando Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá, estava reconhecendo que todas as coisas que ele possuía vinha de Deus, que quando nasceu não tinha nada, tudo tinha sido dado por Deus e agora ele tinha perdido tudo, tinha ficado sem nada como no início. Agora, velho, estava nu, sem nada, assim como no princípio, quando havia nascido. Essa passagem não faz referência a Jó nascer novamente, mas faz referência que ele estava voltando para Deus nu, como tinha nascido, ou seja, sem posses, sem riquezas. Imediatamente reconheceu que se Deus tinha dado, também Deus tinha tomado, e acrescentou: bendito seja o nome do Senhor, reconhecendo assim a soberania de Deus em sua vida. O segundo capítulo do livro de Jó nos relata que novamente Satanás esteve na presença de Deus. E Deus disse que Jó tinha perdido tudo, mas mesmo assim não tinha blasfemado contra ele. Deus estava muito feliz com a fidelidade e com a constância espiritual de Jó. Satanás, que nunca se cansa e sempre traça estratégias para nos fazer cair, agora propõe que a saúde de Jó seja tocada. Deus o permitiu, mas colocou como limite que Satanás não lhe retirasse a vida. Isso mostra que Deus tem o total controle e soberania sobre todas as coisas, e que Satanás atua somente nos limites definidos por Deus. Satanás tocou em Jó e ele foi ferido de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó se assentou em cinzas e com um caco começou a se raspar. A mulher de Jó lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. A partir desse momento entram em cena os três amigos de Jó, chamados Elifaz, Bildade e Zofar. Esses três amigos combinaram e foram visitar Jó com o objetivo de se condoerem com ele, de compartilhar com Jó de seu sofrimento. Interessante que os amigos de Jó, quando estavam junto dele, em vez de consolá-lo, começaram a acusá-lo. Ao verem a situação de Jó, logo começaram a acusar e dizer que ele estava passando por aquele sofrimento porque havia pecado. Elifaz disse que era para ele se reconciliar com Deus, disse que ele precisava se converter e assim Deus o restabeleceria. Zofar disse que era para ele lançar longe a iniquidade de sua mão e que era para Jó não permitir que a injustiça habitasse em sua tenda. Dessa forma, os amigos de Jó o acusavam, pois consideravam que ele estivesse em pecado e por causa disso estava sofrendo. No decorrer do livro, nós vemos que Jó se defendia das acusações de seus amigos, defendeu a sua integridade, porque tinha consciência da sua posição diante de Deus. Jó sabia que ele era um homem fiel, que não havia razão para estar passando por aquele sofrimento, pela crise que tinha abalado a sua vida financeira, familiar e sua saúde. O capítulo 12 mostra que Jó se defendia das acusações de seus amigos. No capítulo 19, no versículo 18, Jó disse: até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Mesmo diante de situação tão humilhante, Jó ainda encontra fé para dizer no capítulo 19, no versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ainda que seus amigos o acusassem, ele sabia que estava na posição correta diante de Deus, que estava sendo fiel, que tinha compromisso com Deus e que ainda que estivesse passando por tantas lutas, sabia que o seu Redentor vivia. Jó foi reduzido a uma condição miserável, sem filhos, sem fazenda, sem dinheiro e enfermo. Apesar de todo o mal que veio sobre ele confiou em Deus e o bendisse. Não deixou que seus lábios falassem mal de Deus e ainda repreende a sua esposa. Jó estava passando por um conflito muito sério. Ele se perguntava constantemente como Deus permitira que ele sobreviesse em tantos males, sendo que ele o servira com fidelidade e não fazia nada de mal. Os seus amigos o culpavam e diziam que ele deveria ter pecado muito para vir tanto mal sobre ele. Por outro lado, Jó, sabendo que era inocente, vivia a sua situação de dor e enfermidade, sem aceitar que isso fosse um castigo de Deus. A partir do capítulo 38, Deus se manifesta a Jó, mas não faz referência aos seus sofrimentos, e sim a respeito de sua grandeza, do seu poder e da sua sabedoria insondável. Diante de tantos sofrimentos e questionamentos por causa do seu sofrimento, no capítulo 42, Jó reconheceu que falava do que não entendia e se arrependeu. Manteve sua confiança em Deus mesmo sem ter tido resposta a respeito do motivo do seu sofrimento. Teve uma profunda experiência com Deus a ponto de dizer: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó também disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade falei coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. É interessante nós observarmos como Jó permaneceu fiel o tempo todo. Jó perdeu seus bens e permaneceu fiel.
Jó perdeu seus filhos e permaneceu fiel. Jó perdeu a sua saúde e permaneceu fiel. Jó foi afrontado pela esposa e permaneceu fiel. Jó foi acusado pelos amigos e permaneceu fiel. Jó foi zombado pelas crianças e permaneceu fiel. Jó esteve humilhado e permaneceu fiel. Concluindo, Jó permaneceu fiel durante todo o tempo de sua aflição. É interessante como Deus começa a trabalhar em favor de Jó. Deus honra Jó diante de seus amigos que o acusaram. Deus mostra, ele faz a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Deus disse a ele faz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós dissestes de mim o que não era reto, como o meu servo Jó. Os amigos de Jó fizeram como Deus lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois dessas coisas, no capítulo 42, no versículo 10, Deus diz que restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, que o tinha acusado injustamente. Deus deu a Jó o dobro de tudo que antes havia possuído. Assim Deus abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, restaurando-lhe a vida financeira, a vida familiar e a sua saúde. Após essa experiência com Deus, Jó viveu 140 anos e morreu velho e farto de dias. Diante da experiência que Jó teve com Deus, de suas perdas, de sua fidelidade e de como Deus o honrou e restaurou a sua sorte, nós poderemos agora tirar algumas aplicações para as nossas vidas, que certamente nos trarão o crescimento espiritual. É interessante que nós nos lembremos do que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Consideremos agora as seguintes aplicações. A primeira aplicação é a necessidade de entendermos que a grande expectativa de Satanás, quando passamos por lutas, é nos ver murmurando contra Deus. Precisamos ficar atentos a isso e entendermos que Deus está conosco e não nos abandonará. Quando louvamos a Deus nos momentos de aflição, impomos grandes derrotas a Satanás. Lembremos-nos de Jó, que ao receber a notícia da morte de seus filhos, prostrou-se e o adorou. A segunda aplicação é aprendermos como as atitudes dos amigos de Jó. A segunda aplicação é aprendermos com as atitudes dos amigos de Jó. Nem todos estão espiritualmente preparados para nos prestar socorro ou auxílio em momentos de aflição. Devemos tomar cuidado quando procuramos alguém nesses momentos. Devemos pedir a Deus que ponha pessoas certas em nossos caminhos, pessoas que possam realmente nos ajudar. A terceira aplicação é que nós devemos ter consciência de nossa posição diante de Deus, assim como Jó sabia de sua posição diante dele e não se curvou diante das acusações de seus amigos. Não devemos nos curvar diante das acusações do diabo, pois ainda que ele nos acuse, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Além disso, é Deus quem nos justifica das acusações do diabo. Devemos crer na palavra de Deus, que nos garante que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A quarta aplicação é entendermos que Deus nem sempre explica tudo. Deus não explicou a Jó a razão de ele estar passando por todas aquelas tribulações. No entanto, devemos confiar em Deus, assim como Jó confiou. Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A quinta aplicação para as nossas vidas é que devemos entender que Deus honrará e exaltará o servo fiel. Deus honrou Jó quando disse que somente dele aceitaria intercessão em favor de seus amigos. Deus não deixou o seu servo humilhado. Devemos seguir o exemplo de Jó, de sermos fiéis nos momentos de aflição.
A sexta aplicação é a necessidade de entendermos que nem sempre o momento de aflição que vem sobre as nossas vidas, quer seja sobre a área financeira, sobre a nossa saúde, sobre a nossa família ou em qualquer outra área de nossas vidas, é consequência do pecado. Muitos poderão nos acusar, assim como acusaram Jó, mas devemos permanecer constantes, sabendo que Deus tem poder para restaurar a nossa sorte, assim como restaurou a sorte de Jó. Ainda precisamos entender que nesses momentos de aflição, poderemos ter grandes experiências com Deus e por causa disso teremos crescimento espiritual, como teve Jó, que disse: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A sétima aplicação é a necessidade de entendermos que muitos homens fiéis também passaram por sofrimento e perseguição, como o profeta Jeremias, que foi preso, João Batista, que foi decapitado, Elias, que foi perseguido por Jezabel, Estevão, que foi apedrejado e morto, e o próprio apóstolo Paulo, que sofreu perseguições, passou fome e foi preso. Precisamos lembrar que a adoração no momento de sofrimento é a grande derrota de Satanás. Por outro lado, a sua grande vitória é ver o cristão murmurar diante dos momentos de aflição e adversidade. A oitava aplicação para as nossas vidas é que precisamos crer que Deus vai nos honrar, assim como honrou Jó, restaurando a sua vida financeira, a sua vida familiar e a sua saúde. Para concluir, devemos atentar para o seguinte: a vida financeira de Jó foi abalada, a vida familiar de Jó foi abalada, a saúde de Jó foi abalada, mas teve uma área de sua vida que não foi abalada, foi a sua vida espiritual. Em nenhum momento Jó se abalou espiritualmente, em nenhum momento ele se rebelou contra Deus, em nenhum momento ele murmurou contra Deus, pelo contrário, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E também disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó permaneceu firme, porque estava espiritualmente fundamentado em Deus. Que este exemplo de Jó seja lembrado por nós em todos os momentos de nossas vidas, principalmente nos dias de aflição e adversidade. Assim como Jó, hoje também devemos reconhecer que o nosso Redentor vive, o qual é Jesus Cristo, Filho de Deus. É somente nele que nós temos o perdão de nossos pecados e a vida eterna. Por isso, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, aceitando em sua vida como seu único Senhor e suficiente Salvador, faça isso hoje. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.